Então, eu queria que as pessoas entendessem isso. Eu não sou doente porque eu sou adotiva. Eu tenho... Isso, para mim, é uma qualidade, é um motivo de gratidão. Foi um presente de Deus na minha vida. Direto dos estúdios da UC Filmes aqui em Moema, São Paulo, estreando, começando o nosso primeiro programa, nosso primeiro podcast, Café com Coerência. E esse nome tem tudo a ver comigo. Eu busco ser uma pessoa coerente. Eu não sei se eu sou coerente o tempo todo, mas eu busco ser. E convido você também a esse caminho do equilíbrio e da coerência. E café, porque eu vim do café lá do sul de Minas, lá de Varginha, Três Pontas. Sou a 4ª geração de cafeicultor e tomo café o dia inteiro. Amo café. E para começar, a gente tem que começar com o pé direito, tem que começar bem forte, tem que começar com esse grande nome que para mim é uma honra. Inclusive que eu tenho algumas histórias ligadas a ela aí, a gente vai conversar bastante. Simplesmente a filha número 2 do Silvio Santos, Silvia Abravanel. Que prazer enorme, de coração te receber aqui. Olá. Obrigado pela presença, obrigado por todo o carinho. Viu? Muito obrigado. As pessoas vão descobrir aqui que a nossa amizade não começou muito bem. Não começou, mas... Eu acho que eu nem te desbloqueei ainda, sabia? Não, já desbloqueou. Já desbloqueei? Tá bom, então tá bom, gente. Boa tarde. Mas antes da gente falar das polêmicas, porque vai ser um papo forte, porque são duas pessoas extremamente intensas aqui, né? Nós somos muito intensos. Pessoas com coerência, né? Pessoas normalmente com coerência. Com personalidade. E verdadeiras, né? Com personalidade. Então eu falei, esse encontro vai sair fogo. Mas um fogo bom, de inteligência... Não só para... Que esquente o café. Que esquente, boa. Aqui, eu trouxe alguns presentinhos para você. Coisa aqui. Boa. Trouxe aí o meu arábica, café. Ó, 100% arábica. O meu café aqui, ó. Esse aqui é o meu café, com a minha marca. Eu tive uma aula ontem sobre café arábica. Inclusive, você ficou conhecendo a Marisa Contreiras, né? Queridíssima. Quero ela para minha amiga. Ela que é a dona da fazenda, Capoeira Coffee. Incrível. Que fez a minha seleção. A seleção Marcelo Renó, ela separou um talhão lá para mim. Café fermentado. Delicioso. Pontos. E a arábica é o café mais puro, mais perfeito do que tem, né? O Conilon tá vendendo muito, mas o arábica, o top. Eu, por enquanto, adoro o top. Aqui tem 2 bonés. Aqui tem o preto e o branco para você e o seu esposo, viu? Eu já quero o branco. Ele quer o branco. Eu quero o branco. Você quer o branco? Eu quero. Você quer o preto? Você quer o preto, Gustavo? Quer o preto, né? Então tá bom. Depois. Muito obrigada. Deus abençoe. Um beijo, Marisa. Quero agradecer também a minha parceira, a Vail, que mandou essa camiseta para você. Essas muito camisetas obrigada, são aquelas camisetas que não esquentam. Não esquentam. Deixa eu abrir para você ver aqui. Acho que tomara que sirva. Tá não servir, a gente troca. Essas camisetas da Vail, elas não esquentam, não esfriam. E outra coisa, ela não pega cheiro. Delícia, adoro preto, porque a gente... Você treina? Você faz academia? Eu tenho que voltar. Toda hora eu falo que eu tenho que voltar. Que delícia esse delicioso. Gostoso. Nossa, muito obrigada, viu, Vail? Sei que vai ter muitas viagens pela frente agora, né? Então, você vai precisar de uma malha gostosa assim, viu? E é fácil de colocar na bolsa, se tem que fazer alguma troca rápida, a gente já, né? Eu tô adorando. Inclusive, eu tô usando uma aqui agora, que é a minha favorita, as verdes. Eu tô adorando. Pra trás, a Dani ficou até brava, porque eu tive que botar pra lavar, porque não tá pegando cheiro. Aqui, colocar aqui. Por exemplo, então, eu vou colocar aqui a sua colinha no fundo aqui. Deixa eu colocar o seu café também. Muito obrigada. Não, vamos prosear agora. Vamos buscar aqui. Vou deixar aqui do lado aqui. Silvia, mais uma vez, a alegria de te receber aqui. Vamos começar conversando com o que as pessoas querem saber nesse ponto. A Silvia Abravanel, qual é a história dela? A Silvia Abravanel estudou, se formou. Qual é o currículo principal da Silvia Abravanel? Quais são as suas especialidades profissionais? Eu estudei num colégio americano minha vida inteira, desde pequena. Quando eu me formei, sempre quis, desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei de animais, principalmente cavalo. Então, o meu foco era fazer medicina veterinária. Sim. Estudei até os 19, me formei no colégio, fui para medicina veterinária. Só que nesse inteirinho de tempo, eu comecei a trabalhar com meu pai em televisão. Então, aquela coisa, fiz uma barganha com ele. Falei, olha, eu vou trabalhar com você até o período que eu me formar no colégio, porque o meu sonho é ser Ele queria que você já trabalhasse com ele? Ele me convidou, porque o sonho dele era que eu era mais velha de casa, então que a gente trabalhasse com ele. No caso, eu era mais velha, então ele me colocou para trabalhar com ele. Eu estudava de segunda a sexta, até as 3 horas da tarde. Das 3 às 6, eu trabalhava no escritório, então eu catalogava filmes, aqueles filmes. Minha filha assistiu e deu nota. Ele fazia isso, né? Eu não assisti, mas minhas filhas assistiram. Era eu a filha dele. Que legal. Então a gente meio que trabalhava com a censura. Então falava, esse aqui é para público 16, esse aqui é para mais 18, enfim. Então, eu que fazia isso. E de sábado e domingo eu trabalhava com ele na televisão. Só que eu falei para ele, olha, eu vou fazer isso até o meu período de vestibular. Ele falou, vai acontecer agora? Eu falei, não, mas no dia que acontecer eu vou partir pro meu vestibular. E isso foram 3 anos, ali, já trabalhando na minha cabeça, já vendo minhas faculdades, o que eu ia fazer tudo, mas me formei, parti para o vestibular.
eles estavam viajando, ele com a minha madrasta estavam viajando, quando eu passei para a faculdade de Presidente Prudente, liguei para o secretário dele e falei, olha, eu preciso fazer minha matrícula. E aí o secretário disse, não, mas seu pai, eu falei, eu preciso fazer minha matrícula hoje, senão eu vou perder minha vaga, porque era muito concorrida, era tipo 10 para 100, sabe? Eu falei, eu vou perder minha vaga, pelo amor de Deus. Aí ele, muito custo, consegui fazer minha matrícula em Presidente Prudente. Eu tive, assim, 24 horas para informar, que eles chegaram no Brasil, eu tive 24 horas para informar eles, eu estou indo. Foi o tempo dele falar, você não vai, e eu já tinha visto... Era o seu sonho e ele falou que você não vai. Ele falou, você não vai, porque eu não... Você vai trabalhar comigo. Você vai trabalhar comigo. Eu não vou custear a sua faculdade, bom, enfim. As duras penas eu consegui pagar a minha faculdade, porque era a minha madrasta que por baixo dos panos fazia. Eu morava num quiosque de lanche. Calma, peraí. O Silvio Santos... falou pra filha que não ia custear. Porque ele não queria que eu fizesse veterinária. Porque aqueles 3 anos atrás, quando eu tinha 16 anos, que ele falou, é agora. Daqui a 3 anos a gente conversa, os 3 anos passaram. E chegou o momento. E aí ele Seu pai gostava de ganhar tempo, né? Gostava gostava de ganhar tempo, né? Impressionante. Porque ele sempre falava, eu preciso de tempo. E aí você vai fazer uma faculdade sem ter o amparo do pai. Com sem a madrasta por debaixo do pano, te ajudando. Pelejando. Eu morava num quiosque de lanche, que tinha um quarto, um armário e a minha cama. Mas eu tava feliz da vida, porque eu tava fazendo o que eu queria. E aí... Ele conversava com você nessa época ou ele ficou Ele me levava todo dia. Ele me ligava todo santo dia. Naquela época não tinha celular. Era o telefone da casa do pensionato que eu morava, da pensão que eu morava, enfim. Gostava muito de morar em pensionato. E ele perguntava como é que você tava sobrevivendo lá ou como não? Eu perguntava, porque eu andava de ônibus. Eu tava fazendo o que eu gostava. Eu estava no meu foco. Eu estava fazendo veterinário. Anos? Eu me formei em 89. E aí foi de 89. As pessoas sabiam que você era a Silvia Abravanel? Sim, porque eu cheguei depois da faculdade, porque a faculdade mesmo pediu que eu chegasse uma semana depois, que tinha passado aquele alvoroço de trotes e tudo mais, porque estava uma loucura. Meu nome tinha saído na lista, todo mundo tinha visto, e estava uma loucura, estava assim, polvorosa a faculdade, porque todo mundo queria pegar a filha do Silvio Santos para fazer trote, para fazer aquela história toda. Então a faculdade pediu, por favor, E havia todo um mito. Eu sou de 81. Sim. E havia toda uma lenda, um mito em cima das filhas do Silvio Santos. E a gente achava que vocês viviam no luxo danado. Ou muito. A gente achava que vocês viviam com aquele pessoal jogando pena no Silvio assim e tal. Não, e olha pra você ver como é que era diferente. Não. Meu pai sempre educou, a mim principalmente, para viver uma vida de verdade. Principalmente pro país que a gente vive. Para viver uma vida de verdade. Dar valor para as coisas, dar valor para comida, para moradia, para as coisas básicas da vida, para estudo. Você acha que o seu pai... Você é a segunda? Eu sou a segunda. Tá, a mais velha, a Cíntia... A Cíntia foi diferente, assim? Você acha que ele... Ela não viveu com a gente, né? Assim que minha mãe morreu, ela foi morar com a minha avó, que era a mãe da minha mãe Cidinha. E aí o Silvio já leva você pra morar com a Iris. Isso, desde pequena. Você tinha quantos anos? Eu tinha 5 anos. Ah, não, muito pequena. Quando eu fui morar com ela e saí de casa com 16. E aí ele foi essa história toda, então eu tive que barganhar muito, assim, mas era o meu sonho, era o meu propósito. E ele ensinou muito. Quando você quer uma coisa, você vai até o fim. Com ônus e bônus, arque com as suas consequências. Eu estava ali com uma coisa que eu queria, arcando com as minhas consequências de estar batendo de frente com a pessoa que até então me custeava, pagava minha mesada, pagava meus estudos, eu não trabalhava, né? Eu só estudava, é o período integral de faculdade. Então eu ia de ônibus para o campus, porque o campus era afastado da cidade, mas eu estava feliz da minha vida. Feliz. Eu acho engraçado, porque a gente tem impressão totalmente diferente disso, né? Não. Ele me ensinou, eu posso dizer que eu fui preparada para a guerra. Ele me ensinou a sobreviver, não a viver, a sobreviver. Então, aquela coisa, como eu estava ali, eu não tinha mesadinha de papai, eu não tinha carrinho, que todos os que estavam ali, passaram no vestibular, tinha carrão, moravam em super apartamentos, não sei o quê. Eu estava morando num quiosque de lanche, para honra e glória, feliz da minha vida, me dava muito bem com a família, eles me apoiaram super. Depois eu saí de lá, fui morar no pensionato. Sou muito grata. Você acha que antes disso, você acha que você não vivia uma vida normal igual aos outros? Não, porque eu desde pequena, eu tinha 11, 12 anos, eu ganhava minha mesada por hora. Que ele sempre gostou desse método americano de trabalho. Você trabalhar por hora e você ganhar por hora. Com 12 anos? Com 10, 11 anos, 12 por aí. Então, eu chegava do colégio, fazia minha lição de casa. Eu achei muito engraçado isso. Fazia minha lição de casa, tomava meu lanche. Era o tempo que eu já estava descansando um pouco. Aí eu ia organizar
os remédios, para ver se não tinha remédio vencido ou remédio repetido. Eu organizava os livros dele, ele tinha uma biblioteca gigante, meu pai sempre gostava muito de ler. Então, eu organizava a biblioteca dele de livros, naquela época tinha videotape, né? Videocassete. Organizava os vídeos dele. Então, eu lavava os carros, com pouca idade já fazia tudo isso. E ganhava a minha mesada semanal que eu tinha trabalhado. Então, tinha um livrinho que eu anotava o que eu tinha feito naquele dia, o horário que eu tinha começado, o horário que eu tinha terminado. Que coisa maravilhosa, gente. Com 9, 10 anos, 11 anos, eu já fazia isso. E aí você foi pra lá e a veterinária, você conseguiu concluir? Como é que foi? Eu concluí. Eu fiquei 2 anos e meio em Presidente Prudente, às duras penas, e depois passei para São Paulo. Aí ele também não me deu regalias. Então eu andava de ônibus aqui em São Paulo, pegava o jardim que eu morava com a Cíntia, com a minha irmã mais velha, eu morava lá na Giovanni Gronchi. Então eu pegava o Jardim Irene, eu lembro direitinho o nome dos ônibus. Mas não tinha um risco de segurança? Vocês não tinham receio em cima disso? Porque, Cara, Silvia, você vai me desculpar, mas eu sou um mineiro de Varginha, um caipira e tal. A imagem que a gente tinha do Silvio Santos era totalmente diferente. Era assim, falava de homem rico, era o tio Patinhas do nosso país. Vocês não tinham receio com segurança nem nada disso? Ele sempre foi muito simples, né? Ele mesmo não andava com segurança. A segurança dele era Deus. Então ele implantou isso na gente. Que a gente não tinha que estar... Porque chega... A gente comentava. Sem seguranças. A gente Você comentava. vai já pescoçar pra ver quem vai chegar. Porque né? quando a Patrícia foi sequestrada, a gente comentava tudo. Como que tá sem segurança? A gente imaginava o Silvio Santos com comboio. Nunca andou, sempre dirigiu até certo momento da vida dele, até os 90 anos de idade, ele queria dirigir sozinho. Então ele não era nada neurado com as filhas, assim, nada com segurança. Não, só teve uma vez que o filho de um amigo dele, de um diretor que trabalhava com ele, foi sequestrado. Eu fiquei sabendo isso depois. É porque era de sequestros dessa época. Eu já morava sozinha e eu andava de ônibus. O ônibus parava na porta da minha casa, até a casa que eu moro até hoje, que foi a primeira casa que ele comprou. Parava o ônibus na porta da minha casa e eu não sabia, depois que teve esse rolo todo desse amigo dele, tinha um escolta andando atrás de mim. Eram 2 escoltas. Eu só fui saber disso depois. Porque ele ficou preocupadíssimo, porque sequestraram o filho do amigo dele e tudo. Aí ele ficou preocupado com as filhas, tudo. Aí depois veio a história do carro blindado, né? Mas ele nunca teve essa neura, porque ele sempre achou que os seguranças chamassem atenção. Pode ver, você tá num lugar, chega 10 seguranças, você já vai pescoçar para ver quem é. Então, eu tenho uma péssima notícia pra você, que o meu sonho era conhecer teu pai, você sabe disso, é a maior referência. Você nunca foi no Jaça? Nunca fui no Jaça. Pensei nisso, mas deixei orgânico. Perdeu. Eu tenho um amigo que foi nos Estados Unidos atrás dele e conseguiu. Caramba. Mas eu tinha sonho, mas eu queria que fosse orgânico. E quando seu pai faleceu, eu fiquei muito mal, muito mal. A gente até conversou aquela vez sobre isso. Somos 2. Porque eu senti... você então nem se fala. Porque eu senti como se ele fosse uma pessoa da minha família. E o que eu tô falando agora, eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai sentir a mesma coisa. A gente sentiu como se fosse isso, assim. Então, como que é a péssima notícia que eu vou te dar? Porque eu não tive oportunidade de conhecer seu pai, nem de entrevistá-lo. Então eu vou usar e abusar de você nesse sentido. Eu quero saber todas as histórias, quero saber todos os fatos. E vou trazer essa visão mais... diferente que a gente tem sobre o Silvio Santos, que eu quero que as pessoas também entendam essa visão sobre você. Porque, querendo ou não, você acabou me bloqueando, com toda razão, porque eu fiz um vídeo no ano passado, onde você foi num podcast, você faz algumas críticas à questão de algumas coisas familiares, e eu fiz um comentário em cima, e você fez muito bem como eu faço hoje. Então tá bom, aqui, ó, tá aqui, ó. Vai falar isso, tchau e benção. Acaba que o mundo gira, né? O seu esposo fica um entusiasta do meu trabalho e uma coerência impressionante. Esse papo começa nele. Sim. Começa nele porque ele me chama pra conversar. Nós somos o café, ele é a coerência. Ele é a coerência, nós somos o café, uma intensidade. E aí ele fala, não, cara, vamos resolver isso com a Silvia. Aí eu peço pra ele, cara, desculpa, ali eu tava começando ali e tal, em dezembro, eu explodi muito rápido, assim. E eu saiu bem na largada, hein? Você saiu bem na largada. Não, eu fui, ao mesmo tempo que eu fiz coisas maravilhosas, vieram capotes o tempo todo, tal. Então mas eu nunca deixei de me posicionar e colocar minha opinião. Claro, e tem que ser assim. Eu já pedi desculpa pra você já me desculpou, já tá desbloqueado ali e tal. Tanto passou que você nem lembra que me desbloqueou. Isso é muito legal. Mas eu queria saber de você, nesse sentido de que você conseguiu se realizar profissionalmente, porque você não conseguiu exercer a profissão de veterinário. Mas não foi por causa da televisão. Foi porque logo que eu me formei, eu descobri o problema da minha filha. Então, eu fui me dedicar para minha filha. Eu não tinha babá. Qual é o problema da sua filha? Minha filha tem galactosemia e nasceu com um déficit neurológico. O que é essa doença? Ela não metaboliza lactose. E isso causa muitos problemas. Causa aumento de fígado, causa cegueira, causa surdez. É uma doença muito grave. Então, ela ficou deficiente. Só que ela ficou deficiente por causa do déficit e por causa da galactosemia. Então, ela nasceu normal?
Não, ela já nasceu com a galactosemia. Então, assim, mas ela nasceu. Deus foi muito generoso comigo. Ele me deu uma filha especial, porém, ele me deu com o tipo mais fraco da doença, que a doença é muito grave. Então, ela tem 5 tipos da doença, 5 graus da doença. Entendi. O grau mais fraco é o tipo Duarte 1, e é o que minha filha teve. Tem, né? Então, assim, graças a Deus ela não teve aumento de fígado, não teve cegueira, não teve surdez. Ela teve os problemas dela de galactosemia, que da hipotonia global. Hipotonia é quando a musculatura não fica rígida, ela fica parecendo uma gelatina. Então, ela não conseguia segurar o tronco, tudo. Então, ela teve que fazer, ela faz muito exercício. Ela faz ecoterapia, faz hidroterapia, para poder manter o core, para poder sustentar o corpo. Ecoterapia é aquela terapia com cavalos. Com cavalos, que é excelente para crianças especiais. Muito, ela muito tá com que idade hoje? 28. 28. 28. E como é que tá a evolução dela? É incrível. E agora ela já tá tomando, de 3 anos pra cá, tá tomando canabidiol, que foi uma outra evolução na vida da minha filha, que foi excelente. Mas ela tá muito bem, obrigada. Mas ela não toma leite até hoje, nem pode tomar leite. Né? Tem que ficar vigilante acima o tempo disso. todo. Hoje em dia, graças a Deus, tem muitas coisas que me ajudaram. E como que foi pro Silvio Santos ter uma neta assim? Como é que foi a Muito reação bom. dela? Assim, no começo todo mundo ficou assustado, porque é uma doença rara, dá 1 em 1 milhão. Na época que a gente Era a primeira neta? É a primeira neta. Já me perguntaram isso outro dia, eu acho que a Lígia é mais velha que ela. A Lígia, a filha da Cíntia, eu acho que é mais velha que ela. Não é. É, porque a Cíntia teve Então filhos seria a segunda neta. teve filho antes de mim. Então já é a quarta. Mais quarta? velha. É a quarta, que tem a Lígia, a Vivian e o Thiago. E depois. A Lígia, o Thiago e a Vivian. E depois vem a Luana. A Luana, Amanda, aí vem outros ali. Então, seria a quarta. E aí Perdão que eu perdi meu raciocínio. Não, você estava falando da questão do Silvio Santos. Como é que ele encarou isso? No começo ficou todo mundo assustado, porque até os médicos ficaram assustados, porque é uma doença muito rara, né? Dá 1 em 1 milhão. Na época que ela teve, que a gente descobriu. Ela tem 28 anos, então há 28 anos era uma doença super rara, super grave e tudo mais. Só que, graças a Deus, a gente teve um pediatra muito bom que conhecia já essa doença, foi o cara que descobriu, graças a Deus, foi muito bom. E a gente recebeu a notícia assim, porque eu fui muito forte também, né? Eu falei pro meu pai, eu não vou processar o médico que negligenciou, foram 2 médicos, o neurologista, que eu prefiro não citar nomes, e o pediatra que estava com a minha filha na época, também prefiro não citar, que eles não tiveram a humildade de perguntar para os colegas, eles foram muito soberbos, essa coisa de títulos, né? Sim. Pai da neurologia, o supra-sumo do pediatra, não tiveram a humildade de perguntar para os colegas, olha, eu tô com uma paciente assim, o que eu faço? E aí passaram-se o tempo, graças a Deus, Deus encaminhou esse outro médico, o Dr. Glaucio Granja de Abreu, que Deus o tenha, que foi o que descobriu, e a gente correu contra o tempo. Então eu falei para meu pai, não vou processar, o tempo que eu vou perder processando é o tempo que eu vou precisar agora colocar minha filha de pé, cuidar da minha filha, arrumar os profissionais bons que eu vou caminhar com eles juntos. Porque era eu, Deus e minha filha, e meu pai, nos dando apoio, sabe, o tempo todo. Pagando, custeando todos os tratamentos e tudo mais. Graças a Deus, Deus foi extremamente generoso. E a gente descobriu tudo isso, encaminhou minha filha para fono, todos os tratamentos que isso até hoje... Isso tem alguma relação com o Teleton? Tem. O Teleton começou por causa um ano antes, tinha vindo a história já pelo Dom Francisco, através da Berta Brasil, que era amicíssima do meu pai, que Deus a tenha Berta também. Brasil Boutique? É. Eu lembro dos comerciais. A esposa Berta, do Abrão vindo aos Estados Unidos, compre na Berta Brasil Eles sempre foram muito amigos, né? Muito amigos. Você sabe que eu sou ex-petista, né? Assim, sei. Graneiro também, tem sei, tudo isso na cabeça. E eles eram muito amigos. E aí a Berta tinha trazido um ano antes a história do Teleton, através do Dom Francisco, que ofereceu. Porque tinha nos Estados Unidos? Tinha no México. No México. E aí, Brasil é muito difícil, as pessoas não entendem, não compreendem. Já tinham Criança Esperança ali também? Já tinham Criança Esperança, ele não quis bater de frente e tudo mais. Um ano concorrente. depois, quando a gente descobriu, ele abraçou a causa. Porque ele fala, quando a gente não tem convívio, a gente não tem contato, a gente, não é que a gente não valoriza, a gente não dá muita atenção para isso. Quando a gente sente na pele, é quando a gente vai realmente abraçar a causa. E então ele abraçou o Teleton e seguiu em frente por causa da Luana. Tá, uma coisa que eu quero saber, isso é muito interessante nessa questão, o que mexeu com a Silvia pessoalmente, você falou que você foi muito forte. Muito. Muito forte. E depois você tem uma outra filha. Tenho. Também tem uma outra filha. Tenho. De que idade que ela tá? 20. 20. Então eles são até próximos ali, 8 Sim. anos de diferença e tal. Como que é a Silvia mãe? Como é que ela se comporta sendo mãe? Uma leoa. Eu sou muito fofa, eu sou muito carinhosa, eu sou muito querida,
Mas eu exijo, principalmente da Amanda, que tem discernimento, a Luana, né, poxa, ela tem as dificuldades dela, psicologicamente falando, inclusive. Eu sou uma mãe que abraça as minhas filhas, estou sempre em cima das minhas filhas. Então, assim, uma coisa que eu não admito é mentira. Eu não admito ser enganada, eu não admito meias conversas, meias palavras, eu gosto que seja verdadeiro comigo. Então, eu pego muito no pé da Amanda com isso. Seja sempre verdadeira comigo, não, porque se eu descobrir uma mentira com você, acabou. Então, assim, ela sempre teve muito isso comigo, sabe? De ser verdadeira e ser fiel. Porque, assim, eu sou brava quando eu tenho que ser. E muito brava. Eu sei disso, já percebi isso. Eu sou muito brava. Mas eu sei também mesmo, que seu pai era uma fera. Muito. Muita gente tem essa visão do Silvio Santos, o brincalhão, tudo, porque praticamente não vazou algumas coisas dos bastidores. O que se tem do Silvio Santos de bastidor é quando ele fazia aquele programa que ele respondia algumas perguntas dos jurados e algumas ele até se emocionou. É a primeira vez que eu acho que a gente vê quando ele fala do passado dele, que é muito forte aquela cena dele falando da história da família Bravanel. E é muito bonito ver o Silvio. A gente não via ele com a voz embargada, ele né? Ele perdia a respiração, mas o olho não... dedurava isso. Ali a gente vê um pouco do sênior. Como é que era o Silvio Santos no dia a dia? Não o Silvio Santos pai, mas o Silvio Santos homem. Muito firme, muito plausível, muito exigindo olho no olho. Eu até falei pro Dr. Caiado ontem, pro Kassab, fiz questão de falar isso. Meu pai era aquela pessoa... Quando você dá a mão para uma pessoa, ela tem que pegar firme na sua mão e olhar nos seus olhos. Ela está sendo verdadeira. Caso contrário, nem dá a mão para essa pessoa. Então, ele me ensinou isso. Quando você olha nos olhos de uma pessoa, você está sendo verdadeira, porque você está falando o que a tua alma está colocando para fora. Então, ele é um cara, assim, muito pé no chão, muito coerente, muito, mas muito justo. Ele não admitia mentira. E ele sempre falava, por pior que seja, pode ser desse tamanho, fala a verdade. Porque uma mentira... Você conta uma mentira que lá na frente vão descobrir. E a pessoa vai ficar chateada com você. Então, ela pode ficar chateada com você agora, mas ela vai depois refletir sobre a sua verdade, vai voltar atrás, e a amizade não terminou. Agora, uma mentira vai ser pior, porque ela vai descobrir e ali acabou. Porque é muito difícil você consertar um copo que se destilhaçou. Justamente. Vai ficar remendado. E nunca mais a confiança vai ser a mesma, entendeu? Então, uma coisa que ele exigia, seja justa e seja verdadeira. Uma leitura que eu faço muito do seu pai, você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o seu pai era uma pessoa muito grata. Muito, muitíssimo. Porque eu vi o Silvio Santos falando até naquele documentário do Manuel de Nóbrega, como ele falava emocionado da força que ele falava. Não só, o Manuel de Nóbrega foi a grande representação da gratidão dele, porque a gente vê, eu li 2 livros, depois assistir a série, tudo parece assim, mas o Manuel de Nóbrega foi o grande cara que abraçou o teu pai. Confiou, né? Se não fosse o Manuel, talvez não existiria o Silvio Santos. Um menino de 19 anos. No menino de 19 anos, ali e tal. E ele consegue equilibrar isso muito bem, depois passa a TV para o seu pai, que acaba se tornando, veio da TV Rio, né? Isso. Depois acaba se tornando o SBT, que nasceu em 81, ano que eu nasci, né? Eu nasci no mesmo ano com o SBT e tem toda essa conexão. O seu pai me parecia ser muito grato. Ele sentava na mesa que ninguém reparava, mas meu pai, depois de Deus, era meu melhor amigo, sempre foi, aí até hoje. Ele sentava na mesa, olhava para a comida, fazia assim, com a mãozinha aqui assim, esse era o sinal de gratidão, ele estava agradecendo a Deus pela comida. Toda vez que ele experimentava? Toda vez, desde que eu me conheço por gente. É uma visão minha, eu te acho, talvez a filha mais parecida com ele. É o que falam. Eu te acho assim, eu já te analiso há muito tempo e tal. E mesmo sempre... sendo adotada, né? Mas isso é de menos. Isso é de menos. Eu sou uma pessoa que, assim, não importa de onde eu saí. Você foi adotado quantos anos? 3 dias de vida. 3 dias? 3 dias de vida. Não importa de onde eu saí, né? Importa que eu sou filha do coração dele e da Cidinha. E não é isso. Por osmose, pra mim, você acabou ficando mais parecida com ele. Acho que é porque eu tive mais convívio. E as polêmicas que houveram comigo com o SBT mais recentemente, que estão resolvidas. Graças a Deus. Estão resolvidas, já conversei, já até falei com o Cezinha lá. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, eu fiz algumas críticas ao SBT na questão do Ratinho lá, com a Erika Hilton e tal, não gostei de algumas coisas, e consequentemente eu fui convidado aí ao programa do Ratinho, fiz um programa ao vivo lá, onde eu apareci, e depois o Ratinho me levou pra participar lá no palco, e no outro programa que iria gravado na quinta-feira, e a minha participação foi cortada porque se rolou o boato lá dentro que eu era uma pessoa que não gostava do SBT e que era uma persona não grata.
Aquilo me deixou muito triste, mas Muito, acabei gente, conhecendo a Silvia nesse caminho aí. Falei com a Daniela, mandei uma mensagem pra Daniela, foi um pouco duro, mas ela entendeu ali. E a gente esclareceu o que aconteceu. Foram outras pessoas que colocaram a mão ali, e eu entendi que tá tudo Deus, tranquilo. principalmente, né? E eu Deus fiquei é muito justo. feliz de poder voltar no SBT, levar minha mãe no SBT. Que fofo. Não, foi fofo demais. Levar a Jo, que trabalha com a gente há 20 anos lá. Que legal. Ratinho, que foi extremamente carinhoso. E eu senti muito fortemente. Não sei se você vai me entender, mas parece que seu pai tá muito vivo lá ainda. Muito. A presença Nos dele funcionários. a presença dele é Você muito olha aqueles constante. funcionários mais idosos, extremamente educados, aquele clima família do SBT, eu achei que eu não ia encontrar mais. E eu encontro aquilo ali, eu vejo aquilo ali é diferente. Aquilo se tornou uma coisa obrigatória, né? Porque o SBT é uma empresa familiar, é uma televisão que ele sempre fez questão de você poder assistir uma programação com a sua avó. Porque ele respeitava muito as crianças, os idosos, respeitava a família. Então, ele sempre exigiu que tivesse isso, você entrar no SBT e se sentir como se você estivesse na sua casa, uma extensão da sua casa. É engraçado porque o único, não é escorregão, mas uma grande ousadia do Silvio Santos pra mim foi Coquetel. Mas ele colocava 1h da manhã. 1h da manhã. Com miele. 1h da manhã. E eu tava numa idade, 11, 12 anos, nossa Ai. senhora. E à noite ela ligava a televisão à noite. Você não vai lembrar do Coquetel, né? Você Ele não lembra do Coquetel, mas ele lembra da garota da banheira, do chuveiro, da camiseta molhada. Ah, então. Mas era uma Deixa eu época. falar. Era uma época que era comum ali e tal. Mas o Silvio Santos a gente podia sentar. Rodou, parou. A gente podia sentar ali e assistir tranquilamente essa programação do SBT. Ele teve essa preocupação com a família brasileira, né? Teve esse zelo, porque aquela coisa, como eu falei, ele queria que você sentasse com a sua avó e você não ficasse constrangido, a hora que fosse, de você assistir uma programação do lado da sua avó, do lado do seu filho, e que você não fosse se constranger. E isso ele sempre foi uma coisa muito, muito forte na vida do Silvio Santos. E me fala uma coisa, você parecida com ele. Tem um ditado que eu gosto muito, 2 bicudos não se beijam. Aham. Vocês brigavam muito? Como é que era você? A gente não brigava, ele me ensinou a ter diálogo, ele me ensinou a conversar. Então eu sempre tive com meu pai um diálogo. Mas você, adolescente, não ficava de bico com ele? Nunca. Ai, Nunca? ô filho. Eu tinha um respeito gigante pelo meu pai. Meu pai só olhava pra mim e já tava tudo bem, já tava tudo certo. Meu pai também era assim. Pai, tô indo dormir, boa noite, obrigada. Eu sabia que aquele Eu olhar... daria tudo pra conhecer esse olhar de Silvio Santos, esse olhar ameaçador, né? De muito, censura, né? Muito, De censura, muito. De né? olhar pra você e você falar, cara, tá bom, muito obrigada, tá tudo certo, é isso mesmo, você tem razão. Eu conquistei com meu pai o poder da persuasão e não é poder, a maneira de como abordar um assunto e como ganhar o meu sim. O não eu sempre tive. Como ganhar o meu sim, como conquistar o meu sim, ele me ensinou isso. Eu quero e eu vou. Ele não tinha como falar. Ele podia falar, não, você não vai. Mas quando eu chegava já incisiva, eu quero e eu vou, é porque eu já tinha certeza daquilo que eu queria. Você dirigiu Se ele, eu chegasse e falasse, eu posso, ele tinha o poder de falar não ou sim. Entendi. Quando eu chegava já incisiva falando, eu quero e eu vou, era eu já dando certeza do que eu queria. Então, ele já sabia que aquele terreno era meu, E por dentro, eu acho que ele ficava bem orgulhoso, né? Muito. Ele falou assim, essa menina fez a leitura correta, ela tá entendendo o que eu quero passar. Talvez eu queria ter mais apostado para essa questão de... Porque você também tem uma carreira como apresentadora e, que loucura, com criança. Com criança, você é muito querida pelas crianças. Fantástico, mas ao mesmo tempo é um mundo que você pisa em ovos o tempo todo, porque criança hoje em dia, meu Deus, eles estão os donos da razão. Porque você sai de um padrão. A gente tá num padrão de apresentadora e você já vem aquela mãezona, já vem aquela... Você já dirigia a Maísa, né? Aquela voz lá era você com a Maísa. Era eu. Você fazia aquela voz, ficar comandando, que era divertidíssimo também. Oi, Maísa, as trocas de figurinha. dia. Bom dia, Maísa. Então, como é que era trabalhar com a Maísa? Era bom ou não? Incrível, mas era um mundo de ovos ali, ovos de codorna, com aquela casca bem fininha, sabe? Porque a Maísa era uma garota prodígio. Quantos anos que ela tinha? 5? 5 anos de idade. Como é que ela vocês me sabia o que colocam? ela queria no mundo, ela sabia o que ela estava fazendo ali, ela sabia o que podia e o que não podia. E ela não tinha filtro. E ela era uma criança, ao mesmo tempo eu tinha que lidar com os dois mundos. Maísa ela zoando as crianças. Teve um que falava meio mole lá, ela zoou o menininho que falava mole. Era um parto. E tinha o CQC na época, né? Toda a vida. Gente, Verdade. já até anotava, CQC. Verdade. CQC. Toda semana a gente estava no CQC. Para nós era ótimo, porque a gente estava tendo audiência em outra emissora, mas
se fosse hoje, tivesse tão forte a internet, a gente ia estar se ferrando, ia ser o tempo todo gente xingando, me xingando ela, e eu tinha muito zelo com a Maísa, era como se ela fosse minha terceira filha, sabe? Foi uma fase muito gostosa? Foi boa Incrível. essa fase? Incrível, a Maísa é uma menina incrível, era uma criança incrível, é uma adolescente incrível, hoje uma mulher incrível. E como é que foi para a Silvia virar apresentadora? Um parto de trigêmeos Você foi a primeira, né? atravessados. Você foi a primeira Eu fui filha. a primeira. Eu fui a primeira. Foi um parto de trigêmeos atravessados. Porque era uma coisa eu estar atrás das câmeras e tá tudo bem, eu ter o controle daquilo nas minhas mãos. E outra pessoa estava ali botando a cara para bater no Brasil. E não era qualquer coisa, não. era a filha do maior apresentador do Brasil. A filha do maior apresentador do Brasil, mulher, e não tava de Maria Chiquinha, não tava de vestido de sainha. Você começou apresentando o quê? O Bom Dia e Companhia. Bom Dia e Companhia Quando mesmo. as crianças tiveram que sair por conta do Ministério Público, eu entrei. Oi, bom dia, gente. Verdade, teve essa parada, né? Que as crianças não pôde mais apresentar, né? Público, foi uma questão de documentação, que as crianças não estavam apresentando estudos, aquela coisa toda. O Ministério Público falou, não, vamos afastar, porque essas crianças têm que estudar e vamos tirar essas crianças daqui. E aí, vamos colocar a Silvia. Aí um dia você tem lá, Matheus e Ana Júlia, de sainha, de vestidinho desse tamanho, não sei o que, de repente, no outro dia chega uma mãe, oi gente, tudo bem? Eu fiquei com borboletas. Eu achei muito estranho, né? Porque eu vi na época, eu falei, nossa, nada a ver colocar a filha do Silvio Santos Entendeu? ali. Tá arrumando um buraco pra ela ir. Eu fiquei pensando assim. A filha do Silvio Santos, uma velha, o que essa mulher tá fazendo aí? É isso que eu pensei na época. Aí o que a Daniela fez? Como eu era diretora também, até a apresentadora, que eu esqueci todas as regras de programa, ainda bem que eu sempre me dei muito bem com as pessoas ali do meu trabalho, hoje eu chamava de família, eles iam me dirigindo, porque eu esqueci regras de prova, esqueci regras de programa, eu esqueci tudo, de tão nervosa que eu fiquei. Porque uma coisa é você estar ali atrás das câmeras. Tava claro que você tava nervosa. Muito. Eu lembro disso, tava claro. Mas muito, porque eu tava ali, e eu não estava ali, eu estava ali ocupando uma cadeira que não era minha. Eu estava ali interina. E de repente eu tinha que o quê? Poxa, eu tenho que entrar na casa das pessoas, porque ele exigia isso de mim. Você só vai entender que você conseguiu. Você ficou com medo da reação dele, te vendo ou não? Muito! A gente tinha um telefone, a gente tinha 2 telefones no estúdio, e um telefone tocava uma luz vermelha na parede, que era ele ligando. Você imagina você apresentando, toca a luz vermelha lá? Ao vivo, aquela luz não parava de meu Deus, lá vem bomba. E eu, gente, aí minha diretora só olhava pra mim, aí eu, espera terminar o bloco, porque agora ao vivo eu não conheço. Meu olho já estatelava, assim, porque eu falava, lá vem bucha, sabe? Porque eu tava ali, eu não podia atravessar certas coisas, eu não podia falar certas coisas, eu tava extremamente dirigida por ele. Eu me coloco no seu lugar, eu tinha que falar o que ele queria que eu falasse, porque aquele programa não era meu. Eu só estava ali, oi, gente, eu estou convidada aqui, as crianças vão voltar. Ele dava um pouquinho de rédea, mas ao mesmo tempo puxando aquela rédea. Foi muito difícil. 15 dias daquele jeito. E aquela coisa, cara, será que o Brasil vai gostar de mim? Será que vão me xingar? Será que eu tô fazendo aqui? Porque ao mesmo tempo... Silvia, eu não queria estar na tua pele. Parabéns, você foi muito corajosa. Eu não tava de Maria Chiquinha, eu não tava... Você topou a proposta na hora ou você quis, na hora quando ele chegou e falou? Não, eu fui à base da pressão. Não tinha outro jeito. É você amanhã e vai lá. Não, a gente estava numa reunião de família, reunião de conselheiras, de acionistas. O Leon, 7 horas da noite, ligou pra Daniela. Leon Abravanel é quem? O Leon Abravanel, na época, ele era o diretor artístico. Agora ele voltou como diretor de alguma coisa que eu não sei. Ele era o diretor artístico. Diretor de cortar o Marcelo Renault. Aí, continua, vai. Diretor de apertar um botão vermelho, né? Corta o Marcelo Renault. De colocar o telefone vermelho. Leon, aqui, ó. Leon, para. E aí a gente tava no finalzinho de reunião, a gente conversando, tomando café, não sei o quê, fim de noite. Aí o Leon e a Daniela, exatamente nessa posição, conversando com o Leon. E ela olhava pra minha cara e falava assim, não, ela tá aqui. Eu falei, cara, o que eu fiz? Eu já fui no meu HD. Porque eu dirigia Yuri e Priscila, dirigia Maísa e dirigia Matheus e Ana Júlia. Era muito problema ali pra mim, né? Era muita criança ali pra mim. Eu falei, cara, o que eu fiz? E será que eles, alguma coisa de roupa? Será que foi alguma coisa que eles falaram? Será que é o cabelo do Yudi? Era muita coisa. O cabelo do Yudi. Era muita coisa, era muita criança pra eu administrar durante o dia. Para saber aonde eles tinham errado e o que eu ia ter que falar para juiz, para desembargador, para Ministério Público, sei lá. Aí ela falou, não, eu vou perguntar aqui para ela. Eu falei, cara, eu vou perguntar para ela. Eu já pensei, minha demissão. Se eu quero ficar ou se eu quero ir embora, né? Eu já tava Você tinha medo de ser demitida? Muito! Mas seu pai demitia a própria filha? Muito! Lá dentro, as pessoas... É isso que eu quero muito que as pessoas entendam. Eu era funcionária e eu exigi isso do Silvio Santos, eu exigi isso. E os colegas de trabalho entendiam isso? Ou havia um freio? Eu fiz com que isso acontecesse, porque lá dentro ele me tratava como filha. Muito difícil, Silvia. Estava atrapalhando o meu relacionamento. O povo não tinha medo de você?
Eu conquistei esse espaço. Eu não queria tomar um lugar de Será que o ninguém. povo conversava com você como colega de trabalho ou como filha? Eu conquistei isso. Porque eu falava para as pessoas, eu sou filha do dono, mas eu quero aprender com vocês como funcionária. Então, eu tive que exigir do Silvio Santos que ele me tratasse como funcionária. Da porta para dentro, eu era funcionária do E você tinha que SBT, mostrar para seus colegas também que você não tinha como privilégios. todo mundo, porque eu precisava dos meus colegas para aprender. O meu sonho era ser médica veterinária. E eu fiz faculdade de medicina veterinária que não tinha nada a ver com televisão. Então, a minha faculdade eram os meus colegas de trabalho, era o meu apresentador, os meus apresentadores com quem eu trabalhei, com vários apresentadores. Então, eu fiz escola ali Com dentro. quem que você trabalhou lá? Celso Portiolli, Carla Pérez, Babi Xavier, Deixa eu ver. Silvio Santos, Programa livre que ela fez. Ratinho. Ela fez o programa livre, muita gente não sabe que ela fez também o Canto e Dança Minha Gente. Quando o Silvio tirou a Carla Pérez grávida do ar, a Babi foi suprir. A Babi foi meio um coringa lá, né? Meu Deus, foi muito trabalhoso. Mas não deu certo. Não, porque não... O programa livre não deu certo com ela, não. Depois o Silvio Santos botou uma bagunça lá. Eu não dirigi a Babi no programa livre, eu dirigi a Babi no Canto e Dança Minha Gente, que era o programa da Carla Pérez. Então, quem mais com quem eu trabalhei ali? Foram basicamente esses. Só os tops. Só os tops. Quem desses aí foi o mais legal? Um pouquinho de todos, não tinha o mais legal. Silvia, não. Tinha Marcelo. Cada apresentador tem o seu jeito de apresentar, cada apresentador tem a sua história, cada apresentador eu vivi e aprendi com experiências diferentes. O Celso... Você entra no universo das pessoas. Então. Eu entro muito, porque eu tenho que conhecer a pessoa, eu tenho que pisar no terreno que a pessoa está pisando, para eu fazer a leitura dela e para saber por que cada diretor... Você dirigiu pessoas de estilos tão diferentes. Totais. Você estava falando do Celso. Quais são as particularidades do Celso? O Celso é o aluno que senta na frente na faculdade, que gosta, é o aluno aplicado, ele gosta muito... Puxa saco do chefe, não? Não, né? O Celso gosta muito. Ele conta que tinha tretas com o Silvio. Muito, porque o Celso é um aluno muito aplicado. Ele assistia programas do mundo inteiro, trazia novidades para o programa dele. Ele é maravilhoso. Ele ama a televisão. E foi muito legal trabalhar com o Celso. Porque a cópia do teu pai, mas é uma cópia maravilhosa do teu pai. Eu consegui explorar o meu universo também. O Celso me deixava... me explorar, saber, eu trazia coisas. E como você é apresentadora também, você foi sacando algumas coisas que você virou uma mistura de várias coisas. De todos, né? Você ficou quanto tempo no ar como apresentadora? 14 anos. 16 anos. Tá, mas eu quero que você fale da Carla Pérez. Como é que é da Carla Pérez lá? Inteligentíssima, uma mulher incrível, uma mulher que ama televisão, amava televisão, então ela vinha com muitas coisas boas pra gente. Então é maldade também. O que vaza hoje. Se a Carla Pérez é burra, não é burra. É uma mulher extremamente inteligente, uma mulher que sabe... burra não chega onde chegou. Aonde chegou, pela inteligência que ela tem e por tudo que ela queria, pelas sementes que ela plantou. Então ela é uma mulher assim que me ensinou muito também. Uma pessoa muito querida, uma pessoa carinhosa, uma pessoa do bem, uma pessoa com um coração gigantesco. Amei trabalhar com a Carla. Entendi. É uma pergunta que eu quero te fazer, assim. Como que foi, depois de um período de muito sucesso, 14 anos apresentando, quanto tempo trabalhou no SBT? 14 a 16. 16. 28. 16. Mas quanto tempo no SBT ali? 28, 29. 29 anos. É muito tempo. É muito tempo, é uma vida, muito né? tempo, uma vida, então. Como que foi ver Silvio Santos deixando de ser Silvio Santos, indo embora? Como que foi isso, Cara, esse processo? de um exemplo, eu vou até falar um palavrão aqui, me desculpem, mas fodástico. Ele respeitou tanto o público dele, tanto o público dele, porque ele podia muito bem ter falado, hoje é o meu último programa, gente, vamos fechar as cortinas, ele até apagar falava as luzes. de aposentar cedo, né? Ele tinha essa coisa de não achar que não vai durar Mas muito, ele né? saiu de uma maneira tão sutil e tão delicada e tão educada com o público de anos eu vou falar como funk. Eu acho que o Silvio não deixou, eu acho que ele preparou a gente. Ele não chocou. Eu acho que ele preparou. Porque imagina o Silvio Santos chegar de cabelo grisalho, de terno cinza, ou um terno preto, vamos dizer, que seria mais, né, sério, né? Chegar e falar, hoje é meu último programa. Acabou o Brasil. Acabou o Brasil. Ele saiu de uma maneira que é caixão fechado. Você acha que as pessoas que ele foi, mantêm a imagem do Silvio Santos vivo ainda. Eu vou fazer uma metáfora, que eu sou muito fã de Queen, da banda Queen. O Freddie Mercury ficou muito doente de AIDS e sabia que ia morrer. Como eu percebo também que o Silvio sabia que o final estava chegando. Porque por mais que a gente não aceitasse, ele começou muitas limitações. O Silvio começou a ficar muito limitado em muita coisa. Sim. Isso, 94 anos. 94 anos é muita coisa. Para um homem, então, sim. Você vê até mulheres, até um homem já chega nos 80 e já entregou os pontos. O Silvio no 80, ele estava fazendo uma bagunça na audiência do Brasil. Ele estava fazendo um barulho danado. Sem filtro. Sem filtro ali. E aí eu vejo que o Freddie Mercury, ele vai até o final da vida e ele canta até a hora que ele não aguentasse mais.
ele persistiu até o último segundo de voz que ele tem. Todos eles, Tanto é que a última música que ele canta, ele termina na metade, a música é terminada pelo guitarrista depois. E ele vai até o final. O Silvio Santos me parece muito assim parecido, que ele foi até a última gota que deu pra ele. E ele saiu bonito. Ele saiu caixão fechado mesmo. Vocês não despediram judeu. dele? Não despediram? Ele não despediu de ninguém. Ele saiu bonito. Ele Eu não lembro quando foi o último programa. Ele partiu de uma maneira educada, uma maneira que você tenha a imagem do Silvio Santos vivo. Ele falava alguma coisa de morte, alguma coisa, de ir embora ou não? O assunto, era um assunto muito que travava a garganta dele. Ele nunca conversou com a gente sobre muito morte. Apaixonado pela vida. Muito. Né? E muito grato. Muito grato. É um cara que lutou pela vida. Eu acho que a maior dele. semelhança dele, porque é a rainha e o rei da televisão, que é ele e a Hebe Camargo, pra mim são... Ah, todo mundo é substituível. Não. Dias atrás eu sonhei com ela, inclusive. Ela tá me dando um beijo tão gostoso. Os dois, eu acho que a maior característica deles era a sede de vida. Era a sede de estar no palco, era a sede da comunicação. Viver, o máximo que pudesse viver. Eles eram gratos pela vida. Eles não tinham porque a Hebe é uma mulher festiva. Por mais porque é problema todo mundo tem, né? Mas a Hebe é uma mulher feliz, uma mulher grata pela vida, uma mulher festiva, uma mulher que gostava de festas de verdade, gostava de estar sempre com o Lélio, em volta com pessoas, com as amigas dela, que foram até o fim, foram até antes dela, inclusive, né? A Hebe era aquilo, a Hebe era a vida. E me fala uma coisa, como é que foi ver o seu pai indo embora? Difícil. Tanto que o último jantar que... Fica tranquilo. Penúltimo jantar, eu tava com o Gustavo e a gente jantou com meu pai, a gente ficou até altas horas lá com meu pai não queria deixar a gente ir embora. Eu entrei no carro, eu falei pro Gustavo, meu pai tá indo embora. Porque eu tive muita convivência com meu pai. Eu sabia, eu lia meu pai. De dentro para fora, de fora para dentro, eu lia meu pai. Tanto que eu fiz questão de levar minha filha mais nova para agradecer por tudo que ele me deu, por ter me dado condições de formar minha filha no mesmo colégio que eu me formei, que era um colégio caríssimo, mas era um colégio de base, um colégio que ele falava que não era um colégio, era um investimento. E ele pediu que eu colocasse as minhas filhas para estudar lá, e eu fiz esse voto com ele. Então eu tive um dever de levar a minha filha para agradecer ele por essa condição dele ter dado, de eu poder formar minha filha com uma base, um histórico, uma base muito forte para a vida dela. Você se sentiu insegura quando ele foi? Insegura? Demais. Sozinha, solidão? Muito. Para mim, ali, meu melhor amigo tinha partido. Ele tinha partido para um lugar que eu não ia poder ligar mais para ele, para as minhas dúvidas, para os meus medos, para as minhas ansiedades, porque minha vida continua, né? A minha vida continua. Por mais batalhadora que você tem as suas fraquezas. Eu tenho as minhas batalhas, mas eu tinha para onde ligar, sabe? Olha, o que eu faço numa situação dessa? O que eu espero mais um pouco, eu preciso de tempo, eu resolvo isso, deixo para lá, deixo Deus... O que eu faço? Ele era a pessoa para quem eu podia ligar e me ajudar nisso. Ele era muito coerente comigo, sabe? E com as suas irmãs também, você acha que tinha um estilo diferente? Não, tinha. Elas não conquistaram isso com ele. Elas não... Tanto que elas falam, a amizade que você criou com o papai, nenhuma de nós teve. E essa foi a herança que meu pai me deu. Me deixou. Eu tenho uma reclamação muito forte com o Silvio, quando a gente se encontrar no céu, que eu espero encontrá-lo, mas daqui a muitos anos... Ele tá aqui, tá? Ele tá ouvindo nossa conversa. Que você sente ele, né? Você me falou que você sente ele, né? Pô, é maravilhoso isso. Nossa, até me pegou Ele aqui. é meu melhor amigo, Me pegou aqui. Depois de Deus é... O Silvio Santos, já que a gente sente que ele tá aqui, o Silvio Santos, eu tenho uma reclamação sobre ele. Ele não deixou a gente despedir dele. Eu esperava, quando ele falou, eu tava esperando aquela cena igual foi da Hebe, o caixão, tudo, todo mundo queria, porque imaginava, eu lembro de muita gente falar, o Ayrton Senna morreu, você vai ver quando o Silvio Santos morrer. Eu ouvia muito, não sei se eu ouvia isso, Sim. Mas eu ouvia muito isso, acho que todo mundo aqui ouvia isso também. E ele também ouvia muito isso. Nossa, quando o Silvio Santos, o Brasil vai parar quando o Silvio Santos morrer, que não sei o que lá, a gente imaginava homenagens, filas quilométricas, dias de velório e tal, e não teve nada disso. Por que não teve nada disso? Ele pensava muito na senhorinha lá do Acre. Que ele entrava na casa dessa senhorinha lá do Acre, lá do Tocantins, lá de sei da onde, lá do Sul, enfim. Ele pensava, essa senhorinha vai ter que gastar dinheiro, porque ela vai querer. Ela vai querer ir no meu velório. Ela vai ter que gastar o dinheiro dela. Ela tem um porta-retrato com a foto do seu pai lá. De longe,
Porque ninguém chega, né? Eles colocam uma grade lá em Pindamonhangaba e você tem que ver de longe, um segundo, ele pensava nisso. Naquele tumulto das pessoas se machucarem para entrarem de batalhão dentro do cemitério, pisoteando o túmulo de outras pessoas, desrespeitando a família de outras pessoas. Então, até nisso ele pensou. Até nisso ele pensou. E Até vocês nisso ele cumpriram pensou. rigorosamente tudo que Sim. ele falou assim. Silvio, como que foi a despedida dele ali no cemitério ali? A gente tem muita curiosidade. Desculpa ser um pouco invasivo, mas eu acho que eu perguntei. Como é que foi a emoção? Começou no hospital, né? A gente entrou, eu entrei no quarto que ele Como é que estava, foi esses na momentos UTI. finais, assim? Como é que foi esses momentos Não finais? podia tocar nele, nenhuma de nós podia tocar, porque era sábado, e eles guardam, os judeus guardam sábado, então a gente nem pôde abraçar ele. Ele estava com oxigênio? Como é que ele estava? Não, ele estava sereno. Sereno? Ele estava penteadinho, estava de pijama, com a mãozinha aqui, sereno, estava muito sereno. O enfermeiro, eu agradeci muito o enfermeiro, porque o enfermeiro fez questão de manter o cabelo dele penteadinho, cortadinho, ele sempre muito limpinho, com a barba feita, ele era muito E vaidoso. assim, vamos um pouco antes dele falecer. Ele achava que ia sair? Como é que tava Sair sair do hospital? Ele achava... Porque começou a ter umas internações mais assim, intercaladas. Depois, nada vazava pra imprensa. Quando Ele estava sabia... 20 dias já internado, né? Então, muita gente tudo nem com sabia. ele, tudo com ele tinha que ser muito bem explicado, né? Por que ia fazer tal procedimento, por que ia ter tal procedimento. Ele achava, porque meu pai era um homem muito... Ele meu pai era um planejou touro. algumas coisas quando saiu do hospital? Como é que era isso? Eu não tive a oportunidade de ir no hospital visitá-lo, mesmo porque eu respeito o trabalho de todos os médicos. Eu principalmente trabalho de UTI. Por mais que aquela coisa de, são as filhas, só as filhas, mas eu podia contaminar ele. E ele já estava debilitado. E UTI não é um lugar, não é um shopping center, não é um quarto de hotel, é uma UTI. Então, assim, eu respeitei muito isso, sabe? Você puxou muito isso dele. Você nunca gostou do barulho, né? Você nunca gostou muito do show. Não, nunca gostei dessa coisa de holofotes, de aparecer, não, eu estou aqui. Ele sabia que eu estava por ele, sempre estive no Covid dele, nas pneumonias, ele sempre sabia para onde ligar. Mas eu não era aquela pessoa que precisava marcar meu território ao lado dele, porque ele sabia disso, que a qualquer momento eu estava disponível para ele, e ele tinha certeza disso, assim como eu também tinha certeza dele. Então eu preferi não ir no hospital, não desrespeitar o trabalho dos médicos, dos enfermeiros, UTI é UTI, entende? Então a gente montou um grupo que tinha a secretária da minha madrasta, a Priscila, então a gente tinha um grupo que a Priscila recebia a informação dos médicos e dos enfermeiros, o boletim, e passava para a gente 8, 9 horas da manhã e 7 horas da noite. Então, a gente tinha aquele boletim diário de saber as melhoras, as pioras, o que estava acontecendo, passo a passo com ele, até a intubação. E aí, você estava onde quando você recebeu a notícia? Da intubação, Não, quando ele faleceu. Eu estava em casa. Estava com a minha cachorra. Estava dormindo com a minha cachorra, tanto que até hoje eu agradeço a minha cachorra. Eu perdi meu pai porque isso... Mas eu sempre me perguntava, quem vai estar comigo e aonde eu vou estar nesse dia? E você tava lá com a sua cachorrinha ali na hora. Eu tava com a minha cachorra. O que passou na sua cabeça ali na hora? Que eu queria ter ele de volta. Né? Que eu queria muito estar com ele, que eu queria muito poder ter abraçado, conversado, agradecido mais. Mas você viveu quanto tempo com eles? Minha vida inteira. É muito tempo. Você teve esse privilégio. Você teve o privilégio de ser adotada pelo Silvio Santos. Pelo Silvio Santos. É isso que eu gostaria que as pessoas entendessem na internet. Todo mundo queria ser filho do Silvio Santos. Porque as pessoas acham que elas estão me ofendendo. Todo mundo pensou um dia ser filho do Silvio Santos? Todo mundo pensou assim, nossa, eu queria ser filho do Silvio Santos. As pessoas acham que elas estão me ofendendo, falando que, essa aí é adotada. Eu não sou doente, eu sou adotada. E graças a Deus eu fui adotada por um pai e por uma mãe plausíveis, que me ensinaram, me deram base para eu ser a mulher de respeito, de dignidade, de caráter, de honestidade, de todas as qualidades e também defeitos, que atire a primeira pedra em mim. Quem não tiver defeito, que um pai e uma mãe podiam dar para um filho. Eu só dou graças a Deus. Mas porque ele é o Silvio Santos. Não, porque antes de ser Silvio Santos, eu fui educada pelo Cenoura Bravanel, que me deu base para eu educar as minhas filhas, para eu poder conviver, para eu poder estar com pessoas, ter amigos, trabalhar, para poder manter uma casa, para manter funcionários. Eu tenho vida fora da televisão. Então, eu queria que as pessoas entendessem isso. Eu não sou doente porque eu sou adotiva. Eu tenho... Isso, para mim, é uma qualidade, é um motivo de gratidão, foi um presente de Deus na minha vida. Mas quem fala isso é uma bobagem. E me impressiona muito a questão da sua... Aqui, muito obrigada. Oi, Eric. Oi. A Eric chegou aqui agora. É uma coisa assim que eu percebo muito, Silvia, que mais surpreendeu, que a gente já conversou antes, né? Chora rica, né, Zay? Chora rica. Chora rica.
quando eu percebi, assim, quando a gente jantou junto, o Gustavo ajeitou pra gente jantar junto um dia com a minha família, com a sua família, e ficou muito claro, e eu entrei no carro e falei com a minha esposa assim, como ela é humana, como ela é simples, diferente de muita imagem que passava de antipatia, porque a imprensa sempre quis tripudiar em cima da sua imagem, criar uma rivalidade sua com a Patrícia. Que nunca existiu. Que nunca existiu. Que nunca existiu. Somos irmãs de personalidade. Meu pai e a minha madrasta criaram 6 leoas. Todas nós temos personalidade e gênio muito fortes. Muito fortes mesmo. A mais tranquila que eu posso dizer é a Daniela. A Daniela? A Daniela. Ela é a mais... mas eu provoquei, ela deu certo. Mas ela não foi pra cima de você. Não. Ela não foi, ela não te bloqueou. Não. Quando ela parou, quando eu pedi desculpas, eu queria voltar ao SBT, ao saber que eu não podia entrar mais lá, e não podia mesmo, porque depois comunica que o meu nome estava numa lista lá que não poderia entrar. Blacklist. Um tal de Hugo até que avisou que não podia ir lá. Hugo alguma coisa, Hugo joga por nome japonês. Não sei. Um nome japonês, avisou que eu não poderia entrar lá. Persona não grata. Aí eu mandei uma mensagem pra ela, um pouco duro, e ela me responde na hora. Ela tava quieta. Porque, na verdade, não é que eu tô me achando de maneira alguma, nem nada, mas eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas justas. Eu quero saber por quê, né? Você me proíbe de ir na sua casa, me dá um motivo. O que eu fiz? Me deixa eu consertar. Então, e a Daniela me responde, não responde de uma forma muito coerente, que ela fala, Marcelo, eu vou investigar o que aconteceu aqui, eu quero entender o que aconteceu. Eu sei que ela é presidente, não dá pra ter controle de tudo. Às vezes diretores tomam essa atitude, mas tudo foi resolvido. Eu tive uma conversa ótima com o Cezinha, diretor do Ratinho. É um fofinho, né? Eu já trabalhei com o Cezinha. Ele gostei muito dele e tal. Ele muito precavido, né, tal, muito assim, mas eu conversei com ele e tá tudo resolvido em relação a isso. Agora, vamos mudar um pouco o rumo dessa conversa. Você não tá mais no SBT. Meus programas vão no ar até dia 27 de junho, que é onde o partido permitiu que fosse, até dia 27 de junho. Até o Martelli comentou ontem, né? Ela já saiu da televisão, ela tá à disposição do partido. Tá. Você meteu o louco agora, porque eu acho uma loucura. Você, por essa experiência toda de vida que você teve, todos esses momentos e tal, você é uma pessoa que tá muito preparada para servir. E eu falei, e eu acho muito importante deixar bem claro que é parte de você, graças à sua filha, sensibilizou o Silvio Santos para criar talvez o maior projeto, porque com todo respeito ao Criança Esperança, mas o Criança Esperança a gente nunca viu os resultados, a não ser um comercialzinho que fazia ali e tal. O Teleton a gente viu, as ACDs, as ACDs sendo construídas, a gente viu a coisa acontecendo ali. É muito claro, né? Você pode ir na CD, eles vão te dar o balanço. Toda vez que tinha no outro ano, mostrava que tudo ali foi feito ali. Você tá falando, essa é a minha opinião. Não, e se você for na CD e chegar e perguntar, olha, eu quero ver o balanço, eu quero ver as contas, eu quero ver prestação de contas, eles vão te falar. Todo o dinheiro era revertido para lá. Sim, até hoje. Então, porque não é só no dia do Teleton que você doa, você pode doar o ano inteiro. Maior projeto para mim, filantrópico do Brasil de TV, foi o Teleton. É a minha opinião. Obrigada, Luana. A minha opinião. A gente te agradece. E graças à sua experiência de vida, isso aconteceu. Isso para mim eu acho importante. Deus me usou, né? Você já parou para pensar nisso? Deus me usou. Deus me usou. Eu sempre falei nos Teletons, Deus me usou. Eu vi que vocês assistiam lá, que vocês ficavam ali na plateia assistindo. O teu pai também no final tava maravilhoso. Fofo, né? O teu pai tava maravilhoso. Não, teve um dia que a gente recebeu um recado que sempre caía. As coisas que meu pai sempre caíam de paraquedas. Você não tinha muito tempo. Puxava a corda que o paraquedas ia abrir. Você não tinha muito tempo, né? Às vezes até chegando no chão. Né? Não. Ele chegava e falava assim: ó, o único recado que a gente recebia, os nossos figurinistas e tudo. Vocês vão estar no palco com o Silvio. Mas isso era tipo: o Silvio ia chegar às 8 e a gente recebia o recado às 6. Ainda bem que estava. Dia de Teleton, todos os maquiadores, todos os cabeleireiros ficam todos apostos ali, porque tá sempre chegando artista. O Silvio quer vocês no palco com ele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E toca atrás de figurino, não sei o que. E teve um dia que ele pediu. Era eu, Patrícia, Rebeca e a Iris. Pra rodar aquele globo gigantesco da telecena, que é um monstro. Cada uma de nós ia girar aquilo, tirar a bola e entregar pra ele. Falei, mano, esse cara não fez isso. Da onde que ele tirava essas coisas, gente? Da cabeça dele. Ele queria que a família participasse, porque era um programa familiar também. Então ele queria mostrar pro Brasil inteiro, olha, minha família está aqui com vocês, Brasil. Por favor, doem, porque é uma coisa de família. É a Daniela que vai no foguete, que ele zoa ela até no programa. Sim ou não? Que ela encheu o saco dele pra ir no foguete, chegou lá, ela se atrapalhou totalmente. Toda. Sim ou não? Acendia a luz, sim ou não? Era muito pequenininha, tadinha. Você participou pequenininha também? Ele levou você lá? No Madonna e Cinderela. Tinha 4 aninhos, tanto que ele pergunta, tem essa fita, é muito fofa, tá em branco e preto, inclusive. Eu amo este vídeo, porque ele me mostrou esse vídeo. Ele tinha uma festa de colégio, tinha uns 14 anos, mais ou menos, e ele virou pra mim, notas boas, tudo arrumado, minha mesada em dia. Sabe quando você tá impecável naquela semana? Toda fofinha. Ele virou pra mim e falou assim, você não vai na festa.
Falei, ué, mas o que eu fiz? É. Não pisei fora da linha, o que eu fiz? Eu queria uma justificativa. Aí, não, você não vai, não sei o quê. Vamos jantar. Jantamos, eu, ele e minha madrasta. Aí ele falou assim, vai lá no meu escritório que eu tenho uma coisa pra conversar com você. Cara, pelo amor de Deus, eu quero ir na festa. Não, vamos. Aí ela, vai lá no escritório que seu pai quer conversar com Que você. maldade. Falei, mano, o que eu pensei? O HD já funcionava naquela época. Eu sentei, ele colocou uma fita. Eu falei, pai, já que eu não vou na festa, eu já vou dormir. Eu não quero assistir filme com você. Ele falou, não, você vai gostar desse filme. Cara, ele colocou esse vídeo. Eu quase morri. Tem essa foto, inclusive. Momentos incríveis. Eu de pijama, ele na sala, os dois de perna cruzada, e ele me deu esse presente, que é a minha fita. 1975, eu tinha 4 anos de idade, eu participando do Boa Noite Cinderela. Você colocou isso no YouTube ou não? Tem que colocar isso. Não, isso tá em tudo quanto é lugar, tá no YouTube. A gente cede as imagens. Quanto tempo, diretor? 20? Nossa senhora. 20 segundos? 20 minutos, calma. 20 minutos é uma eternidade, calma. Não precisa escutar ele, não. Esquece dele aí. Ninguém tá aqui, não. E aí ele me mostrou essa fita. Foi um puta de um presente, assim, pra mim, sabe? Me fala uma coisa. O seu pai foi candidato em 89, Aham. o seu pai não ganhou porque houve uma movimentação lá e acabaram que... Não adianta que todo mundo sabe que o Silvio Santos ia ganhar aquela eleição. Na verdade, não tava nem o nome dele na legenda. Não, nem tava. Era outro... Sávio alguma coisa, era um outro número lá, e eu lembro dos vídeos dele e tal, e eu lembro que na época foi uma coqueluche, foi uma coisa assim, o Silvio Santos é candidato, o Silvio Santos vai ganhar. O comitê era dentro de casa, chegavam sacolas de aquelas fitinhas, chapéu, o Brasil inteiro mandando... O Caiado era candidato na época? Era, o Caiado comentou ontem. Então, vamos, 35 anos depois, mais ou menos, a filha do Silvio Santos entra pra política. Agora você é pré-candidata a deputada federal. Pré-candidata. Pré-candidata, então. Silvia, por que você quer mexer com isso nesse momento tão doido? Você acredita em Deus? Claro, muito. Você acredita que se alguém chegar aqui pra você e falar assim, amanhã você vai trabalhar na NASA, que é um propósito? Mas como que surgiu essa ideia pra você? Estava num jantar com um amigo nosso de Goiânia, eu, o Gustavo, e esse amigo nosso, que é um mais velho já. Aí chegou um senhor. Ele chegou e falou assim, boa noite, minha deputada federal. Eu olhei pra cara dele e falei assim, olha, eu acho que o senhor tá me confundindo com alguém. Do nada. Um senhor que chegou na mesa, por acaso ele chegou, ele nem sabia que ele ia estar ali naquele restaurante. E aí eu falei assim, eu acho que o senhor tá me confundindo, eu não sou política. Ele falou, não, você vai ser candidata a deputada, você vai ser deputada federal pelo meu partido. As pessoas que foram chegando depois abraçaram. Uma delas foi o Gustavo e esse outro amigo nosso, o Carlinhos, abraçaram essa ideia. E aí eu falei, não, gente, para. E todo o jantar que a gente teve naquela semana ou naquele mês, ele chegava, e aí, tá preparada para ser deputada? E isso foi fomentando no nosso meio até o dia que chegou a minha filiação. Então eu tenho certeza que isso é um chamado de Deus, é um propósito de Deus para minha vida, porque na televisão eu já me consagrei, eu já fiz o meu trabalho. Você acha que o seu pai estaria orgulhoso de você estar candidato? Ele estaria super me apoiando. Primeiro que eu iria, claro, perguntar para ele o que você acha, qual é a sua opinião. Mas eu tenho certeza que ele me apoiaria, porque ele sabe da minha vocação, tanto que teve todos os cartões que ele sempre escrevia para mim de Natal, ele sempre falou, desde pequenininha, eu sempre gostei de ajudar o meu próximo. Então, Deus está aí agora, sabe? Eu já fiz meu trabalho na televisão, graças a Deus saio pela porta da frente. Tá satisfeita? Tá feliz? Muito. Estou extremamente realizada como artista. Tá, se você não ganhar, o que você vai fazer? Vou voltar pra minha vida de novo. Volta pra TV. Vou voltar pra TV. Vou voltar a apresentar programa. Deixa eu te fazer umas perguntas aqui agora. Política é emoção. Campanha política é emoção. Eu comentei até com o Dr. Caiado ontem, é uma gincana, né? Eu comentei com o Caiado e com o Kassab, é uma gincana, não importa o posto que você vai ocupar, é uma gincana. A eleição mais doida esse ano. A eleição mais doida. E a Silvia Bravanel tá ali no meio. Temos vários fatores. Um dos fatores, há um tempo atrás, cansaram de mandar pra mim no direct lá, pra eu comentar a sua declaração sobre o Xandão. E eu falei... Alexandre de Moraes. Na época o Gustavo me perguntou, eu falei assim, na hora que eu estiver pessoalmente com ela, eu chamo de Xandão por respeito. Sim, e todo mundo chama, né? Por respeito, porque eu não sou doido também de ficar tretando com ele, não adianta falar isso, porque é muito melhor você ser coerente, ser inteligente, porque qualquer um que atravessou o caminho dele sabe onde está hoje. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Sim. Você foi lá no Metrópolis, o jornalista fez uma pergunta, você me soltou uma frase daí da outra, falando que ele era imparcial, que ele era isso, que era aquilo, e deu a entender por mim, eu falei, por isso que eu estou pessoalmente te perguntando aqui, por que você falou aquilo dele, sendo de tanta polêmica que tem em nome do ministro do Supremo?
Todos os juízes têm que ser imparciais. Cabe ao Senado julgá-los, porque eles têm que ser imparcial mesmo, porque eu sempre falo, existem 3 verdades. Todo mundo, mas que verdade? Existe uma só. Não. Você está lá num julgamento. Não tem a vítima, tem o réu e tem o juiz, certo? Não tem 3 verdades ali? Sim. Cada um tem sua verdade. Qualquer história tem 3 verdades. Então, é isso que eu quis explicar para as pessoas. Mas não existe uma verdade só, não sei. Então a interpretação foi errada. Foi porque eu falei, ele é imparcial porque existem 3 verdades. E cabe ao Senado julgar cada um daqueles... Então a imparcialidade é, na verdade, dele. Dele. De todos que estão ali, concorda? Porque ele tem que ser parcial até ele julgar. Dele. Porque tem a minha verdade, a sua verdade e a verdade dele, que ele vai juntar e formar uma opinião. Eu posso não concordar. Eu não concordo com as verdades dele. Nem ele concorda com a mas sua, se você então ele vai entrar no julgamento. Se você entrar dentro da cabeça dele, ele tá sentindo que ele é imparcial. E vai caber ao Senado julgar isso, concorda? Porque as declarações dele é como se ele se julgasse imparcial. Eu, particularmente, como pessoa, toma muito cuidado que eu vou falar aqui, eu discordo de muita decisão que ele toma. A maioria. Eu também. Porque eu acho que ele tem coisas que ele tem que pensar, e a decisão é dele, certo? Mas ele tem outras pessoas para consultar também. O que é o certo e o que é o errado. Ouvir todos os lados que tem que usar e ver, e pegar aquela situação e ver todos os lados daquela situação. Não julgar por uma situação só. Entende? Eu entendo, mas é o seguinte, eu acho que a gente tá no mesmo pico do Metrópolis. Eu quero entender isso melhor. Você discorda dele em muitas coisas. Mas assim, você não acha que muitas vezes o ministro Supremo, não só ele como outros, estão muito politizados? Você não acha que está tendo esse momento muito pós-Lava Jato dos ministros Supremos? Tá assim? Porque não adianta, você vai ser política, você vai ser questionado com isso o tempo todo. É uma bomba atrás de outra, né? Não tem uma pequena, uma menor ou uma meia. São todas muito grandes. Então, eles acabam tendo que estar no meio daquele furacão gigantesco, com várias farpas naquele furacão, porque não tem uma decisãozinha para tomar. Vou forcar ou, né, Lava Jato. São só bombas extremamente pesadas. Eu te entendo. Quando eu assisti o corte, eu falei, eu vou conversar com a Silvia sobre isso, porque... Eu acho que todo mundo que tem um pingo de juízo hoje maneira muito para falar sobre isso. Muito, porque nós somos julgados o tempo todo, né? Por pessoas que não sabem o que está acontecendo do lado de cá. Justamente isso, você não sabe o que está no bastidor. Não. Eu sou um cara que sou um jornalista que bota minha opinião ali. Eu, quando vou colocar uma opinião em relação não só ao Alexandre de Moraes aos outros, eu tomo muito cuidado no que eu vou falar. Você vai olhar os bastidores, né? Você não vê só aquilo, você não pega aquilo lá que ele falou e vai lá e fala. Não, você vai, peraí, deixa eu ler melhor essa situação, deixa eu pegar todas as falas que tiveram aqui. Porque você vai ver, se você for pro lado da esquerda, a esquerda ama ele. E tem gente também, e como a direita também amou o Joaquim Barbosa. Entendeu? E se você parar para ver, todos eles, alguém ama e alguém odeia. Alguém fala bem hoje da pessoa, a pessoa erra uma coisinha amanhã, pronto, já estão metendo pau naquela pessoa de novo. Eu me posiciono hoje. Eu sou muito contra várias decisões dele. Tem algumas agora que ele tá. Porque para mim, é a minha opinião que eu tô dando aqui, deixar bem claro. Para mim, há um poder político hoje muito forte dentro do Supremo Tribunal Federal. Gigantesco. Gigantesco. E nem sempre é pro lado de um ou pro lado de outro. Muito mais pro lado da... Se você estivesse no lugar do Alexandre de Moraes, você tomaria decisões diferentes? Muito, porque eu sou muito justa. Eu gosto de conversar com todas essas pessoas que estão na sala antes de eu tomar uma única decisão. Eu quero ouvir todo mundo. Eu não escuto só um lado da história. Silvia, mas assim, pra gente definir isso, você concorda ou não concorda com o Alexandre de Moraes? Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo, mas eu acho que cabe ao Senado decidir tudo que tiver que decidir. Tá aí a eleição para as pessoas também prestarem atenção bem nisso, em quem elas vão votar e como que elas querem que o Brasil continue daqui para mais 4 anos. Entendi. Então, na tua interpretação, a indignação do povo tem gente a favor, tem gente contra ele, só para ver se ficou coerente isso na minha cabeça. Para não haver dupla interpretação, esse corte básico de uma outra linha, como aconteceu da outra vez. Então você entende que o povo tem que demonstrar essa indignação no voto, porque é o Senado que vai mudar esse cenário. O Senado que vai mudar. O Senado que cabe ao Senado julgar. Então o pessoal tem que votar certo. Da inocência. O Senado que vai julgar. Não sou eu, não é você, não é a nossa opinião, não é a opinião deles que estão ali. Cabe ao Senado julgar. Como que você pretende, se você vencer as eleições, se comportar dentro da Câmara de Decidir? Você vai ser mais direita, porque você vem do PSD. Centro-direita. Você está no PSD. Mas você está no partido Kassab. O Kassab já jogou de todos os lados. Mas sabe o que eu acho, Marcelo? A gente, no Brasil, a gente tem que ser... Eu não vou lidar com
de que partido você é, se você é de esquerda, se você é de direita. Eu vou lidar com o povo, começando por aí. Certo. Eu não vou... então quer dizer que pessoas da esquerda você não vai ajudar. Eu vou estar lidando com pessoas mesmo, porque a minha causa é PCD. Existem pessoas da esquerda, existem pessoas da direita... Você tem uma bandeira, você tem uma bandeira. Tenho, que precisam desse auxílio. E eu sei, porque eu convivo com mães atípicas, eu convivo com famílias atípicas, e elas precisam disso. Então, para mim, não vai ter de que lado você é, vai ter pessoas. Eu vou lidar com o público, eu vou lidar com pessoas que saíram de casa. Eu vi uns vídeos teus nos stories, você bota o tênis, bota a camiseta e vai lá, e vai nas instituições, faz todo um trabalho com as crianças. Amo isso. Eu não falo, mas não, gente, desde que eu me conheço por gente. Porque até eu gravar aquele vídeo seu, pra mim você era antipática. Nunca. Pra mim você era antipática. É por isso que eu falo, as pessoas têm essa... É aí onde entra a imparcialidade. As pessoas me julgam por o que elas veem numa foto, me julgam por o que elas acharam, que elas entenderam, aquela situação mesmo que aconteceu comigo no SBT. Até hoje eu sou julgada. Uma vez um repórter do Estadão, eu parei o carro, encostei o carro num posto, falei, agora você vai me ouvir, você não me ligou para me entrevistar? Então agora você vai me ouvir. Eu te levo no SBT, você vai assistir essa fita na íntegra e você vai ver que eu não fui desrespeitosa com os meus funcionários, que eu chamo de família. Tem gente trabalhando comigo até hoje. O que foi esse fato, para lembrar? Porque eu chamei porque tinha saído uma notícia que eu tinha maltratado os meus funcionários, que eu tinha esnobado os meus funcionários, que eu fui agressiva com os meus funcionários. Porque eu não tinha ido trabalhar naquele dia, porque eu tive reunião na escola da Amanda, só que sempre avisava a minha diretora, hoje eu não consigo ir, porque eu tenho reunião na escola das meninas, e eu acho que eu não vou conseguir chegar a tempo para colocar o programa no ar, então vamos de desenho. Eu não colocava ninguém para me substituir. E isso alastrou de uma maneira como se eu tivesse desrespeitado os meus funcionários, tivesse deixado eles... O tal da fofoca, né? Do boato que vai tomando um corpo, Como se eu tivesse deixado eles... A deriva, como se eu não tivesse respeitado os meus funcionários que chegaram cedo para trabalhar, não sei o quê. Eu chamei 3 dos meus funcionários, Tadeu, Robinho e Felipe, e falei, eu fiz vocês de bobo? E aí cortou aí. Os cortes foram somente aí. Eles responderam, não. Na frente das câmeras, as pessoas morrem de vergonha. Eles não têm esse... Só que eu brinco muito com a minha produção até hoje. Eu sempre fiz questão de mostrar bastidor para as pessoas conhecerem as pessoas que trabalham comigo. Cada função. E isso até hoje está no ar. As pessoas falando, essa aí é aquela que maltratou os funcionários. Eu cheguei para o repórter do Estadão, eu falei assim... Amanhã esteja no SBT, você vai sentar comigo, eu vou te dar a fita bruta, pra você ver que não foi. E ele foi? Exatamente. Foi. Foi? Foi legal que geralmente o jornalista escapa disso. Foi, porque ele falou, não, eu faço questão de assistir, porque eu preciso colocar, eu preciso fazer essa matéria, mas eu preciso colocar a verdade sobre essa matéria. Eu falei, então eu convido o senhor pra estar comigo lá no SBT, e eu vou entregar a fita bruta pro senhor, o senhor vai assistir na íntegra o que foi aquilo, não somente esse corte, porque eu tenho maior respeito. E ele fez alguma reportagem depois falando disso? Fez. Não tem o mesmo impacto, não tem o mesmo impacto, né? Eu trato as pessoas como da minha família, eu recebo essas pessoas na minha casa, eu recebo essas pessoas em aniversários, em festas, em churrasco, no Horas a gente faz festa junina, faço questão de convidar essas famílias essas pessoas e a família delas. Você iria na minha casa se eu tivesse maltratado você? De maneira alguma. Acabou. De maneira alguma. Acabou. Ô Silvio, nós somos muito parecidos. Sabe por quê? Porque a gente é muito direto pra falar. A gente não tem rodeios. Às vezes eu não gosto de mentir. Às vezes eu vou ler o retorno que o pessoal tem lá, falando de mim, e eles falam assim, o Marcelo é agressivo na fala, o Marcelo é assim, assim, assado. Eu falei, se as pessoas pudessem ler meu coração, o Ratinho fez a minha leitura rapidamente, o Ratinho falando... O Ratinho é assim. Os dois conversando, ele e minha mãe conversando, eu filmando e caindo em choros. O jeito que ele falou de mim pra minha mãe. Ele é assim, ele é direto, pronto. Ele faz a leitura no segundo... eu sou uma mistura do teu pai com o Ratinho, são as maiores referências nesse sentido. E eu fui criada por ele, né? Então, você sabe disso. Pai, né? Você sabe disso. E trabalhou com o Ratinho também. Então, assim, mas ao mesmo tempo, a política não é brincadeira. Você tem estômago pra isso? Você tá preparada pra isso? Eu acho que você tem. Sabe por quê, Marcelo? Você já enfrentou. É que nós não aprofundamos aqui. Nem vamos aprofundar. Porque também não quero ter problema. Mas você já teve muita situação pesada, que eu sei disso. Muitas. Inclusive, eu fui educada por um pai que era rédea curtíssima. Era o cabresto e a mão do meu pai. Não tinha aquele negocinho de couro. Era o cabresto e a mão do meu pai. Então, eu fui criada por esse homem. De seja reta, seja direta, seja objetiva. Você pegou esse caminho aqui, você vai até o final com ele. Não venha achar que isso aqui é brincadeira, porque, inclusive, política tem que ser muito
sério. Porque as pessoas vão votar em você, as pessoas vão sair da casa delas, elas vão lá, vão apertar o seu número e vão colocar você naquela cadeira, certo? Certo. Honre essas pessoas. Sim. Deva essa responsabilidade a essas pessoas que te colocaram ali porque acreditaram no que você falou. Eu não tô lá por vaidade, eu não tô lá por dinheiro, eu tô lá porque eu quero ajudar pessoas, eu quero ajudar as pessoas como eu fui ajudada um dia, que graças a Deus eu tenho condições, mas tem muitas pessoas nesse Brasil, e eu tive uma reunião na CD e falaram, tem muitas pessoas para serem ajudadas. E as pessoas estão vindo de enxurrada para esse Só um Teleton não basta, né? Só um Teleton não basta. Porque a criança, o adulto, e a gente não sabe o dia de amanhã, tá? Eu tava conversando com uma pessoa esses dias, a pessoa falou assim, olha, o filho de um amigo meu caiu do telhado, então hoje não tem ninguém na minha família, então não tô nem aí, que causa besta. A gente não sabe o dia de amanhã, tá? Um acidente, um tropeção, uma queda, a criança estava em cima do telhado, empinando pipa, caiu. Bateu a cabeça, quase ficou tetraplégica, se não fosse a ajuda de uma outra pessoa. Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, não ache que essa causa é uma causa boba, é uma causa que, o que ela vai fazer lá? Tem tantas outras causas mais importantes. Mas essa causa também eu acho importantíssimo. Porque existem PCDs no Brasil. E você tem um know-how. Existem autistas. Quantos anos tem o Teleton? 28. 28, quase 30 anos. 28. A CD existe há 75. Eu acho assim, é a minha opinião, eu acho uma causa inteligente, tem a ver com você, é um chamado de Deus, como você falou, Sim. Você está preparada para isso, então eu te desejo sorte. Obrigada. Mas assim, sabendo que é algo que realmente eu não toparia ser candidato de maneira alguma, mas eu acho que você tem todo um preparo para isso. E eu amo o Brasil. Eu acho que as pessoas precisam de uma voz feminina lá em cima, as pessoas precisam, as mulheres principalmente precisam, tanto que a gente estava ontem numa palestra numa fábrica de café, incrível lá em Guaxupé, um beijo até para todos ali, que eu fui muito bem recebida, E eu vi poucas mulheres ali. Só que eu encontrei uma senhora, a Marisa Contreiras. Ela tem 5 mulheres que trabalham para ela, nessa história de café e tudo mais. E as famílias trabalham na lavoura, ou seja, o esposo, a esposa e os filhos trabalham na lavoura. E eu preciso estar por estas mulheres lá no Congresso, entende? Eu preciso dar voz para essas mulheres, sejam elas de qualquer profissão, para as mulheres, porque não tinha muita mulher, inclusive, ali, tanto que chegaram 2 prefeitas ontem do meu lado, eu falei, opa, até que bom. Mas o mercado do agro, o mundo do agro ainda é muito machista, muito rústico, e foi bom você né? conhecer a Marisa Contreiras, porque a Marisa Contreiras é uma mulher que peitou todo mundo. E fez acontecer. Entendeu? Ela reúne 1.500 mulheres por ano na fazenda dela, num evento maravilhoso. E ela até me chamou. Ela pediu para eu estar e dar voz para essas mulheres. Então, eu vejo que eu realmente preciso ocupar essa cadeira. Eu não estou aqui pedindo voto, que eu nem posso, tá? Mas eu preciso dar voz para essas mulheres de todas as profissões, para essas famílias, e mostrar, olha, tem uma mulher aqui que vai enfrentar todos os leões, as famílias deles, os filhotinhos, por vocês. Vamos ser sinceros, financeiramente, você não precisa. Não precisa nem de dinheiro, nem de vaidade. Todo mundo sabe que o Silvio Santos deixou as filhas muito bem. Graças a Deus. Todo mundo sabe. Pelo menos o que vazou na imprensa aí foi muito bom também. E tem dinheiro de fora também. Não é só dinheiro, né? Ele deu bases, ele deu educação. Não, vamos falar dinheiro. Porque muita gente fala que vai pra política pra ganhar dinheiro. Não, eu não. Muita gente fala. A gente vê uns candidatos que faliram aí, um pessoal que faliu, tal, uns pré-candidatos aí que aparece já querendo aparecer de uma forma. Inclusive, uma palavra que não sai da minha boca o tempo todo. A prestação de contas vai ser assim, comprou uma gota de chuva. Tá, não, beleza. Okay. Dinheiro não é um negócio. Então, me parece muito propósito. Mas é. É muito propósito, porque não teria motivo de não ser propósito. Agora, eu vou te fazer 2 perguntas aqui. 3, na verdade. Mas a primeira, a gente tá caminhando pro encerramento. Qual que foi o dia mais triste da sua vida? A morte do meu pai. Onde? A morte do meu pai. A hora que eu recebi a notícia que meu pai tinha partido. Foi a morte dele. Foi o dia mais triste da minha vida. Eu percebo isso muito. O luto tá muito vivo em você ainda, né? E eu acho que nunca vai passar. Meu pai é meu melhor amigo depois de Deus. Era o cara para quem eu podia ligar, falar qualquer coisa que fosse. Mas ele tá te aconselhando, eu tenho certeza. Eu sei. Porque eu converso com meu pai foi embora há quase 30 anos. E a maior tristeza que eu tenho, só quem pode chorar aqui é você, não posso não. Então, meu pai não ter visto a neta dele, não ter visto o filho dele se tornar o que eu me tornei. Porque eu sei que eu dou muito orgulho pra ele onde ele tá.
mas eu sinto ele tão forte. E o eu meu pai, confesso. é incrível isso, assim. Meu pai nunca deixou de perguntar das minhas filhas. Como é que estavam as minhas filhas pelo nome das minhas filhas. ó. As filhas dele, ele errava nome, confundia todo mundo. Eu não, ele sempre me chamava de Silvinha. Mas ele nunca deixou de perguntar das minhas filhas. Isso pra mim é incrível. É maravilhoso esse carinho com você, que por mais que você não seja a filha biológica, a conexão energética que ele criou com você Era foi acima muito forte. de qualquer relação que ele pudesse ter com a minha mãe ou qualquer coisa que pudesse acontecer. Eu vim de um propósito também para a vida deles. E qual que foi o dia mais feliz da sua vida? O dia mais feliz da minha vida? Ai, tem tantos. Tem tantos. O dia que casou com você, Gustavo? O dia que eu casei com ele? Ai, eu tenho tantos. Eu acho que todos os dias da minha vida são muito felizes, sabe? De ver... Ah, não, Silvio. Tem algum momento assim que foi... Você fala, esse momento foi incrível. Ai, pode ser pessoal e profissional. Pessoal. Cara, tem tantos. Se eu falar, ai, um dia X... o nascimento das filhas, vamos colocar. Bom, vai, não vamos dar esse mérito pro Gustavo, não, pelo amor de Deus. Não vai ficar se achando. Agora, profissional, qual que foi o dia que você ficou mais feliz assim? O dia que eu fui reconhecida profissionalmente pelas famílias brasileiras, o dia que eu recebi a notícia na minha casa, olha, volta para a televisão que o Brasil está pedindo para que você volte para apresentar programa de criança, sabe? Porque ali foi um momento que eu vi que eu consegui atravessar a tela da televisão e eu entendi o que meu pai tinha me falado todos os dias que a gente trabalhava. Quando você consegue atravessar a tela da televisão, você entendeu tudo, você conseguiu se consagrar como artista, as pessoas te aceitaram, te receberam, você faz parte da família. Então aquele dia para mim foi muito legal. Eu fico muito feliz de saber que muita coisa que rola das histórias, muita coisa são boatos. Eu fico muito feliz de saber, de poder te conhecer mais melhor assim, porque do mesmo jeito que a gente conversou pessoalmente, tá conversando aqui com essa liberdade, que o nosso papo é desse jeito, a gente conversa desse jeito assim. Mas eu queria te fazer uma última pergunta que eu faço para todo mundo. O que é coerência para você? Coerência é você agir com a tua verdade. É você saber agir com a tua verdade e exigir a verdade do outro. Porque se eu estou sendo verdadeira com você, eu quero que você também seja verdadeiro comigo. Então, olhe nos meus olhos, aperta minha mão com firmeza, ande pelo mesmo caminho que eu, sabe? E se você não gostar de mim, também seja fiel, seja verdadeiro, não me dá tapinha nas costas e por trás fala mal de mim. Eu quero que você tenha essa coerência. Porque isso é vida, você ser verdadeiro sempre. Eu sou isso, as pessoas vão ver isso aqui, as pessoas vão ver isso no shopping, as pessoas vão ver isso numa praia, as pessoas vão ver isso dentro de casa, sabe? Eu sou uma pessoa que leva coerência para minha vida. Eu gosto de ser coerente, porque eu não gosto que as pessoas falam, nossa, mas ela era tão fofa e agora tá esse dragão. Não, eu gosto que eu seja linear, eu sou uma pessoa linear. Eu ando com coerência na minha vida. Eu sou coerente com as pessoas. Entendi. E eu vejo que você tem muita personalidade no sentido assim, eu não acho que você faz média com ninguém, eu não vejo você fazendo média. Não fazia média com meu professor para passar de ano. Nunca levei a maçã para... eu tenho que conquistar aquele professor porque eu preciso passar de ano. Nunca fiz médico com um professor, nunca fiz médico com meu pai. Eu fui educada por um cara que era isso e era aquilo. Anda nesse caminho. É o sim ou não. É o certo ou é o errado. Não tem meio termo, não tem um mais ou menos. Então, eu sou assim. Você tem um olhar muito forte e você me passa muita coragem. Mas a Silvia tem algum medo? Barata. Eu tenho pavor de barata. Eu mexo com rato, mexo com cobra, tenho 10 cobras, tenho dragão, tenho tudo que você possa imaginar de bicho. Eu não imagino ela com medo. Tenho aí agora um casal de servos, mas barata, não enfrento uma barata. Silvia, eu não tenho palavras para te agradecer esse programa de estreia. É um programa que foi forte. Você gostou? Muito. Foi bem respeitada? Muito. Foi coerente com você? Como Se eu não fosse respeitada, ele mandava embora e tá tudo certo. Isso que eu muito coerente. Porque a gente tem que ser assim com quem quer que seja, sabe? Que a vida é isso. A gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã, você pode estar precisando de mim, assim como eu posso estar precisando de você, e a gente não pode fechar portas. A gente tem que sempre sair pela porta da frente de cabeça erguida. E que bom que você pôde me conhecer. Sim, e que bom que você pôde me conhecer. Né? Nós somos bem diferentes, muitas vezes, você não pegou leve com eu peguei pesado com você, e peguei com muitos outros. Tem muita gente pra pedir desculpa ainda. E fiquei sabendo também que o padre Fábio de Mello tá triste comigo. Oh, meu Deus. Traga ele aqui. Ô, Silvia, eu gostei demais. Eu também. Eu acho que, pra mim, é muito forte. Porque é uma mistura de sentimentos que ao mesmo tempo que eu tenho que entrevistar uma mulher de fibra, uma mulher forte, uma mulher determinada, com uma história muito forte, é filha do meu grande ídolo, né? E da última vez que a gente encontrou, você falou uma frase pra mim que o seu pai gostaria de me conhecer, seria uma pessoa que ele gostaria de ter contato, assim, e meu sonho era conversar com ele. Já que eu não posso, fica as filhas aí pra eu ter esse contato, pra conversar. É o que eu falo pra todo mundo, meu pai se divide em 7.
Em 7. Então, acho que tem um pouquinho dele em cada uma, né? Nesse sentido, apesar de eu achar você a mais parecida. Obrigado mesmo por aceitar o convite. Te desejo sorte. Obrigada. Desejo muita lucidez, muita calma. E eu acho que você está preparada e vai firme, viu? E Obrigado Deus de vai me dar coração. forças, né? Deus vai me... Eu sempre segui os caminhos de Deus, ele tá sempre na minha frente. Então, eu vou seguir o caminho de Deus. O seu pai falou uma frase uma vez. O advogado dele Era é Deus. Eu Quando falei Deus essa é seu frase. advogado. Eu vivi um momento muito difícil esse tempo atrás. E vinha cada hora um falando, Marcelo, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, ó, meu advogado é Deus. E ele me iluminou na hora certa. Esse vídeo é incrível do meu pai, né? Ele tá no cenário do show de calouros. Do show de calouros. Então, assim... Eu tava nesse dia. Você tava nesse dia? Uhum. Você lembra bem desse negócio? Lembro. Aquele dia ele arrasou. Eu fico muito feliz mesmo, assim, que eu falei, completa um vazio meu. Que você viu como eu me emocionei várias vezes. Completa um vazio meu. Ele não chora, gente, mas os olhos dele entregam. Ah, não, eu sou chorão, eu sou canceriano, mas assim, o dia que seu pai morreu, a minha esposa falou pra mim, eu fechei no banheiro e eu chorei de soluçar. Que louco isso, né? Mas eu chorei de soluçar, cara. Eu chorei de soluçar. Eu acho que muita gente no Brasil fez isso. A maioria. A maioria. Não tem como, não. Você vê a própria Globo fazer o que fez, tudo parar ali pelo Silvio Santos, tal, só que precisa fazer filmes melhores do teu pai. Os filmes do teu pai estão muito ruins, a série está muito ruim. Acho que até hoje não fizeram uma coisa decente para ele ainda. A peça, tomara que volte. Silvio Santos vem aí com o Velson. Eu tô torcendo para que eles consigam um patrocínio bom aí, consigam voltar. Porque a peça é boa, né? Fidedigna. Musical, eu sei, né? eu chorei, porque eu vivenciei tudo aquilo, e realmente, assim, é como se eu estivesse vivenciando tudo de novo e fiz todo mundo que estava comigo chorar. Porque é uma lenda. Eu não gosto, por exemplo, que fizeram com o Bolanos, com o Roberto Bolanos, na série o pessoal quer ver o negócio de chapa preta. O pessoal gosta de ver o circo pegar fogo. E uma imagem que eu puder defender, sempre eu vou defender, é a imagem do Silvio Santos. É aquele Silvio Santos do palco, aquele Silvio Santos como pessoa, como falha, como as coisas. É legal, é interessante, mas o que interessa manter o legado são as imagens, são os vídeos. E é aquele Silvio Santos. O Silvio Santos vem aí, olê, olá. Aquilo é mais importante de tudo. Tá caindo o mundo na cabeça dele, ele entrava no palco, ele era outra pessoa, né? Ele se entregava de corpo e alma. Só, a gente já é pra ter encerrado, mas eu vou fazer uma pergunta. O seu pai se divertia com esse trabalho, se divertia? Ele sai de casa, ele falou, eu não saio de casa um dia pra trabalhar, eu venho pra cá pra me divertir. Que Porque legal, ali né? era o mundo dele, né? Ele tava ali com as colegas de trabalho, ele gostava daquilo, ele amava a televisão. E ele fazia aquilo, nossa, como... 60 anos se divertindo. 60 anos se divertindo. Que coisa mais linda, gente. Obrigado mesmo, de coração, viu? Obrigada a você, Marcelo. E obrigado a você também, que ficou até o final aqui, desse primeiro Café com Coerência. Esse, muito mais que um podcast, gente, uma experiência para te trazer para o centro, te trazer para o equilíbrio, te trazer de uma forma, num momento tão polarizado, de tanta confusão, de tanta bagunça das pessoas, tanta briga. Vivemos um momento tão difícil, né, Silva? Chatos, eu né? quis propor isso. E vem a questão da coerência e do café também, porque você já viu alguém brigar tomando café? Ninguém briga tomando café, Eu já né? vi gente tomar café quente na cara. Então, o Que café... seja um café bom, né? Nem que seja... O café tem essa... Ah, isso daí fica pro segundo programa, viu? Esse lado aí. Viu? Obrigado mesmo de coração. Não se esqueça de se inscrever, de dar o joinha, de comentar, de compartilhar, tudo aquilo que é padrão de se fazer no YouTube. Eu fico muito grato se você gosta do meu trabalho. Aqui é o Marcelo Renó com a ideologia que vocês conhecem, mas o Marcelo Renó que leva muito mais para a questão da coerência. Nós precisamos de pessoas que pensam. E eu tenho certeza que você, após assistir esse programa, parou para pensar em relação a isso. Tá bom? Viu? E vocês, mulheres, se sintam representadas pela Silvia nessa capacidade, nessa força que ela mostrou aqui, porque independente de política ou não, é uma grande mulher, com uma grande história, e eu fico muito feliz, muito honrado de ter você aqui no programa, obrigada, tá bom? Marcelo. Obrigado, gente, e até o próximo Café com Coerência.